Uma das principais variáveis que influenciam na receita de um fundo imobiliário é a variação da inflação. Isso porque a maior parte dos fundos imobiliários atrelam os seus contratos ou os seus certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, à variação da inflação. E essa variação pode ser medida através de vários índices. O mais conhecido deles é o IPCA, porém nós temos outros aí como o IGPM, o INCC, entre outros tantos. Agora, no mês de fevereiro de 2023, nós tivemos uma subida do IPCA, da inflação, e ela acabou ficando acima da expectativa do mercado. Isso faz com que os fundos imobiliários que têm os seus CRIs atrelados ao IPCA aumentem as suas receitas e, com isso, consequentemente, também os seus dividendos entregues. Então, o objetivo meu nesse vídeo é trazer para vocês quais são os principais fundos que se beneficiam com a alta da inflação, tá? Para que vocês possam acompanhar, estudar e, quem sabe, direcionar de uma maneira mais inteligente os seus aportes mensais. Beleza? Lembro a todos que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é tão somente uma análise dos fundos imobiliários, sobretudo aqueles atrelados ao IPCA, né? Então a gente vai ver aqui a composição, quantos por cento de cada um desses fundos possui indexados ao IPCA, para que a gente possa melhorar a nossa tomada de decisão, beleza? Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos aqui para a planilha. Eu quero que esse vídeo seja bem objetivo, talvez seja um dos vídeos mais curtos aqui do canal, tá? Mas não se enganem, tá? O conteúdo dele é bem interessante e visa, né, como eu já disse a vocês, dar uma luz, né, de quais fundos aí devem se beneficiar nos próximos meses, por conta aí do aumento da inflação que eu já comentei com vocês, e também, né, sobre a perspectiva futura. É importante mencionar que o nosso governo hoje, o governo Lula, ele tem uma política monetária, vamos dizer, um pouco menos rigorosa, né? Então a tendência, né, inclusive já existe uma pressão aí do governo para o Banco Central reduzir a taxa de juros para poder estimular a economia, tá? E isso, como vocês sabem, né, pessoal, beabá da economia significa aumento de inflação, né? Quanto menor a taxa de juros, maior o consumo, quanto maior o consumo, maior a inflação. Eu separei aqui, pessoal, nesse primeiro momento, somente os fundos de papel, tá? Porém, é importante mencionar também que existem vários fundos de tijolos que têm os seus contratos de locação também atrelados ao IPCA. Mas como os fundos de tijolos são um pouco mais específicos, né? Um pouco mais diferente do que esses de papel que já repõem a inflação logo no mês seguinte, eu achei legal trazer primeiro esses, e se vocês quiserem, né, comenta aí embaixo para eu trazer também os fundos de tijolos que devem se beneficiar aí com o aumento da inflação, beleza? Então é o seguinte, eu separei 18 fundos imobiliários, estou falando do VGIP, o HCTR, CVBI, o RPR, DEVA, CACR, VRTA, o ABIT, MCCI, RECRE, CPTS, RBRR, BARI, KNSC, IRDM, HGCR, MXRF e por fim o KNCR, tá? E o que acontece? O que eu fiz aqui, né? Eu apenas coletei as informações dos relatórios gerenciais de todos esses 18 fundos imobiliários e transcrevi aqui para a planilha para mostrar para vocês qual é a proporção de inflação que esses fundos têm em carteira, tá? Então vamos lá, eu já vou reexibir a coluna que eu havia ocultado do IPCA e já adianto que ele está em ordem decrescente, né, do maior para o menor. Então a gente pode perceber que o VGIP 11, né, é o fundo aqui de todos esses 18, tem a maior exposição ao IPCA, mais de 99%, né, gente? É muita coisa, é uma exposição muito alta. Existem seus pontos positivos, como, por exemplo, agora com o aumento do IPCA, as receitas desse fundo devem aumentar, mas a gente sempre preza muito pelo equilíbrio, né? Então nem sempre vai ser muito interessante você ter um fundo que aloca quase 100% do seu patrimônio em um único indexador, né? Porque se porventura nós tivermos aí uma deflação, como foi o caso em 2022, né? Porque ainda que esse fundo venha a ter proteção contra a deflação, as receitas serão inevitavelmente impactadas, tá? Bom, em segundo lugar nós temos o HCTR, já falei bastante dele aqui no canal nos últimos dias, né? Ele tem uma exposição bem alta ao IPCA, mais de 90%, seguido do CVBI com 87%, tá? O RPR 83%, DEVA 83%, CACR 11%, 83%. Então percebam que de todos esses 6 fundos que eu selecionei, né, os 6 maiores com exposição ao IPCA,
4 deles são fundos high yield, né? Ultra high yield. Estou falando do HCTR, do RPR, do DEVA e do CACR11. O VGIP seria um risco médio, né? Ele tem uma qualidade de crédito um pouco mais elevada do que esses outros que eu citei, assim como o caso do CVBI, tá? E aqui, pessoal, não vou falar de todos, né? Vocês já estão vendo aqui na imagem a proporção que cada um possui. Eu destaco somente aqui alguns fundos, né? Por exemplo, o KNCR, eu vou até abrir a planilha anterior, que eu destrincho, né, não somente a parte do IPCA, mas a parte total da carteira. Então aqui a gente consegue visualizar aonde o fundo aloca, né, além do IPCA. Então no caso do KNCR, vejam que ele tem 94% alocado no CDI, tá? É um fundo majoritariamente que replica o nosso CDI, né? Claro, né, com seu cupom de juros aí adicional. Então é natural que o KNCR ficasse em último aqui nessa listagem, porque ele tem uma parcela muito pequena ligada ao IPCA. Mas aqui, gente, cabe uma ressalva, tá? Eu não quero que esse vídeo aqui tenha um teor de economia, etc e tal, mas assim, só trazendo um panorama para vocês entenderem, né? Quando o IPCA aumenta, quando a inflação aumenta, um dos mecanismos que o governo tem, no caso o Banco Central tem, para poder conter a inflação é justamente aumentar a taxa básica de juros, no caso a Selic, tá? Então é por isso que a economia é diretamente relacionada e dependente à política monetária adotada pelo país, tá? Então o que acontece? Se a Selic sobe, de certa forma você acaba desestimulando o consumo. Por quê? Porque fica tudo caro, né? Tomar empréstimo fica caro, o financiamento fica caro, você reduz aí a compra de imóveis, você reduz o financiamento de carro, você encarece o dinheiro, vamos dizer assim, né? Você valoriza mais o dinheiro, tá? E isso faz com que a economia desaqueça. E com isso você acaba fazendo com que os grandes comércios, as indústrias e tal, tenham uma oferta de produtos e serviços superior à demanda, né? E esse balanço, né, acaba reduzindo os preços e reduzindo a inflação por consequência, tá? Lembrando que essa é apenas uma análise bem crua, bem superficial para que vocês entendam, para quem não tem nem noção de como funciona, tá? Então no caso aqui do KNCR, do MXRF, do HGCR, esses 3 últimos aqui, eles têm boa parte, tá? Mais de 40% atrelado ao CDI. Então não necessariamente significa que eles sejam ruins agora para a inflação alta. Porque por mais que o governo queira de fato reduzir a taxa de juros, ou seja, reduzir a Selic, reduzir o CDI, se o IPCA disparar, não vai ter jeito, vai ter que aumentar a taxa de juros, vai aumentar o CDI. Então esses fundos aqui devem se beneficiar também, tá? Também. Só que assim, seria uma análise secundária, né? Uma consequência do aumento do IPCA. E o aumento do IPCA a gente sabe que já está acontecendo, tá? Então achei importante trazer também esse contexto para que você não entenda errado essa ordenação. Então não necessariamente esses 3 aqui vão entregar dividendos ruins ou não crescentes, tá? Justamente pelos motivos que eu já disse. Então, gente, esse aqui é o ranking, esses são os fundos que mais vão se valorizar em ordem decrescente, né, do maior para o menor, com o aumento da inflação, tá? Vão se beneficiar diretamente com o aumento da inflação. Se você curtiu esse conteúdo, peço gentilmente que você se inscreva no canal e curte esse vídeo também para dar aquela moral e impulsionar para mais pessoas, tá? E dessa listagem, gente, desses 18 fundos, comenta aí embaixo quais deles você tem em carteira e quais deles você pretende adquirir aí para a gente poder conversar um pouco, beleza? Valeu!